tarde. Boa tarde, Fernando. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Patrícia Marçal. Silvia, boa tarde. E Daniele, tudo bem? Como é que você está? Pati, boa tarde. E Margarete, muito bem. E Osana, boa tarde. Como é que você está? Abraço no Washington, os meninos. E Kelly, boa tarde. Tudo bom? Fernanda Margarete já entrou com ele, né? De mão dada, né? A Patrícia, tudo bem? Cícero, manda um abraço pro Cícero pra mim. Ei, Silvia, manda um abraço pro Fernando pra mim, tá? E o seu menino, o João. É isso? Tomara que eu não erro, não. Não, meu Deus. Daniele, tudo pacífico, como diria, né? Eu sempre digo isso. Ei, Paty, como é que você está? Eliane, boa tarde. Neide, boa tarde, minha irmã. Como é que você está? Ei, Lucinda, boa tarde. E o Air, boa tarde. Elaine, hoje eu estou dando boa tarde muito. Entraram todo mundo. Boa tarde, Simone. Ei, Vânia, boa tarde. Jandira, boa tarde. Hoje você entrou primeiro que o Ricardo, né? Muito bem. Muito obrigado pela flor, Neide. 2 minutos já tem tanta gente no, no nosso encontro. O Ricardo entrou de mão dada também, viu, Fernando? Não é só você e Margarete, não. Graças a Deus. Ei, Cláudia, boa tarde. Esses dias foi aniversário do seu pai, né? Semana passada. Mandar um abraço para ele. Eu não mandei. Ei, Cecília, boa tarde. Como é que você está? Esses dias também foi aniversário do Rodrigo. Um abraço pro Rodrigo, tá? Como é que você está? Tudo bem? A paz de Jesus esteja com todos. Vamos lembrar isso, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Leandro, boa tarde. Tudo jóia, garotão? Isso aí. Amém, Silvia. Ei, Fabiola, boa tarde. Como é que você está? E Alisson, manda um abraço para ele. Ei, Rosa, boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre... Eu tô achando um pouco escuro, mas daqui a pouco vai melhorar. Não sei, eu vou me aproximar aqui da câmera. Esse óculos está fazendo brilhar muito, mas deixa assim, desse jeito que tá. Deixa eu ver. Não, meu olho tá muito feio. Graças a Deus, foi sim, obrigado. Jandira, vocês estão longe, ele está em Resende, né? O Ricardo comentou isso comigo. Nós já sabemos que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre a amizade, sabe? A amizade é um sentimento tão gratificante que a ausência de encontrar amigos, né, nos deixa bem cabisbaixos. Hoje está fazendo, aliás, hoje é dia 1º de agosto. Boa tarde, Jusara. Um abraço para você. Como é que você está? Pro seu marido, seus 2 menininhos, né? Que a bênção de Jesus esteja com todos nós. Boa tarde. Ei, Leila, tudo bem com você? Então, amizade. Essa amizade, ela vai se formando durante os anos. Então, quando a gente é obrigado a se afastar um pouco desse grupo de amigos, se vocês não estão mais ou menos, hoje deve estar fazendo 4 meses e meio, né? 1º de agosto, 4 meses e meio que nós estamos com esse problema de isolamento, sabe? E isolados como estamos, muitas vezes nós perdemos um pouco das referências, né? De encontrar todos os dias certas pessoas e com essas pessoas cumprimentarmos, abraçarmos. Nós perdemos a referência dos abraços, perdemos as referências até do olhar, né? Estamos tendo que aprender uma vida de virtualidades, né? E nem sempre
nós conseguimos nos adaptar nesses contatos virtuais. Chegou a Marilene, chegou a Lígia, boa tarde para vocês duas. Louvada seja a luz que ilumina nossos caminhos, né? Então, sobre essa amizade, né, tão importante para nós, e eu diria tão cara para nós, né, que nós vamos falar um pouco. Junto com a amorosidade, junto com a amizade, a amorosidade também, tão importante para nós nesses dias, de que nós enxergamos, estamos enxergando melhor, pessoas desamparadas, né, desse amor. E esse desamparo faz com que o nosso coração se doa um pouco por eles. Também nós pretendemos falar um pouco sobre isso. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Antes de mais nada, Penha, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações e nossas mentes à luz do nosso Mestre Jesus e pedir que Ele derrame sobre todos nós aqui reunidos em prece a sua luz de bondade, de amor, de misericórdia, que ela possa chegar em nossos lares. Neste momento, nós, muitas vezes, precisando das energias da prece, pedimos por cada um de nós, que ela banhe nossos corações, que ela ilumine nossos lares, e que, neste momento, enquanto oramos, essas chuvas de bênçãos recaiam sobre cada um dos nossos familiares, presentes e ausentes. Agradecemos a oportunidade desse encontro e te pedimos luz em nossos caminhos, paz em nossos corações. Que assim seja. Boa tarde, senhor Alziro. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Pinhuí, né? Em colaboração com a Fabíola mandou para mim um poema. Mandou para mim? Não. Ela postou no Facebook um poema sobre amizade, sabe? Aí eu falei assim, Fabíola, dá licença, mas eu vou roubar ele para mim, né? E eu vou contar ele para você, que foi o início da palestra de hoje. Ei, Fabrícia, tudo bem? Boa tarde para você. Abraço da Dona Dilma e na Vitória. Esse poema foi o que originou a primeira parte dessa palestra, e ele fala sobre o amigo, né? O amigo aprendiz. Então o poema diz assim: quero ser teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem falar quando for a hora e sem calar quando for hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender, e por isso eu te suplico paciência. Vou encher-te este teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Graças a Deus, está tudo bem. Então, esse poema, ele não está escrito que é de Fernando Pessoa, mas ele não é de Fernando Pessoa. Alguém disse que é do Padre Zezinho, mas eu procurei Padre Zezinho e não achei esse poema. Então esse poema, ele é um poema amigo. E a princípio, se vocês descobrirem o verdadeiro autor desse poema, tão delicado sobre amizade, vocês me falam, tá bom? Mas ele não importa tanto assim, não. Mas nós vamos começar falando sobre Jesus.
Eu já li em muitos livros que Jesus não escolheu seus apóstolos, né? Aleatoriamente. Jesus foi uma escolha anterior à vinda de Jesus. Então, antes mesmo dos apóstolos encarnarem, Jesus é, 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 os havia escolhido, né? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Júlio. Ei, Beth, boa tarde. Jesus já os havia escolhido, né? Num livro, eu tenho ele aqui, no livro Ave Luz do Miramês, do João Nunes Maia, né, do médium, ele fala muito sobre essa escolha anterior. Os apóstolos eram espíritos mais elevados, um pouco do que bem elevados, então é como se fosse um voluntariado. Eles se voluntariaram para a tarefa que Jesus precisava, né? Jesus precisava desses irmãos do lado dele. Então, quando Jesus os encontra já encarnados, né, bastou um chamamento e todos foram como que magnetizados por este amor, pela energia de Jesus, que, que falou assim com Pedro, por exemplo: Pedro, venha ser um pescador de homens. E Pedro não pensou em mais nada, largou tudo o que estava fazendo e fez essa jornada tão delicada, né, de estar ao lado de Jesus. Eu sinto também que no final havia entre Jesus e o apóstolo uma profunda ligação de milênios, sabe? Pois só milênios, na verdade, quem consegue entender o espiritismo e toda a linha de encarnações, faz com que justifique tão profunda entrega, né, até da própria vida. Todos os apóstolos entregaram suas vidas por Jesus. Tirando João, que morreu de velho, e Judas, que suicidou, o resto dos apóstolos, todos eles foram sacrificados, né, em nome de Jesus. Entregaram suas vidas. E você não entrega a sua vida assim, de graça. Você tem que ter uma ligação. E essa ligação com Jesus era profunda, né? Era profunda e bonita, né? Porque Jesus vinha para a Terra para uma missão que exigia, né, um círculo muito restrito, mas que desse círculo de 12 ia sair toda uma mensagem que ainda até hoje não atingiu a humanidade, sabe? Então, a princípio seriam 12. Hoje, menos da metade da humanidade ainda é cristã. É cristã. E isso não importa. Né? Por que não importa? De forma alguma. Não importa mesmo. Porque nós precisamos, na verdade, e Jesus veio ensinar, não a religião cristã. Jesus veio nos ensinar o amor. E você pode amar no cristianismo, você pode amar no judaísmo, você pode amar no islamismo, você pode amar no budismo, você pode amar até no ateísmo também. Não importa, o importante é amar. E Jesus deixa muito claro, né, a relação que ele tinha com os apóstolos, que era uma relação de amizade. Né? Jesus fala assim: eu já não vos chamo servos, pois um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, pois tudo o que meu Pai me passou, eu passei para vocês. Então, Jesus via os apóstolos como amigos, né? Não como apóstolos. E ele tinha na mão deles, ele ceava com amigos. Né? É a verdadeira proposta de Jesus. Então, o que esse ensinamento demonstra? Né? Uma profunda confiança de Jesus nos seus amigos. Ele confiava, né? Mesmo que sendo abandonado por eles. No momento em que ele mais precisava, ele foi, né, diríamos, abandonado. Né? E Pedro negou, Judas traiu. E mesmo assim Jesus veio após
a sua crucificação, né? Aumenta o seu grau de confiança, recruta-os para tarefas maiores, né? Envia anjos para cuidar de Judas, né? E tem um lance muito interessante sobre amizade, ou sobre a tarefa que os unia, no livro Paulo e Estevão, né? Porque havia dois personagens com ideias muito opostas. Eram Tiago e Paulo, para quem lê o livro, né? Tiago, ele tem um ensinamento muito falando sobre a fé sem obras é morta. Mas Paulo dizia que a fé somente justificava. Isso já é uma ideia que a princípio, né, mostrava que os dois pensavam um pouco diferente um do outro. Teve um momento de discussão entre Tiago e Paulo, né, quando de um episódio de se os cristãos deveriam ou não circuncisar, se o nome é esse, que Pedro teve que se colocar no meio entre dos dois, né? Pedro teve que intervir nessa briga para que ela não saísse do padrão. Mas tinha uma coisa, com certeza, que ambos tinham em comum. Ambos amavam Jesus, ambos amavam a obra de Jesus, ambos confiavam totalmente, plenamente em Jesus, tanto que por Jesus deram suas vidas literalmente, né? Tanto Paulo quanto Tiago, né, deram suas vidas. Eles não se bicavam em ideias, mas se amavam. Interessante. Poderia dizer assim, eles não eram tão amigos quanto, mas eles se amavam. E o amor deles fez com que a obra não atrapalhasse em nada o caminho que eles tinham que fazer. O amor suplantou a amizade deles. Então, para nós também, Jesus deixou uma mensagem, né? É, 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 Confiando que nós ouviríamos essa mensagem no tempo certo, quando nós estivéssemos preparados para ouvir essa mensagem de amizade, de cuidado, de carinho, quando ele diz assim: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, eu sou o seu pastor, e vocês são minhas ovelhas. Então é uma relação de confiança, porque a ovelha confia no seu pastor, né? E ele fala: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, que se uma se deslocar e sair, eu irei buscá-la. E nós somos suas ovelhas. O outro ele fala assim: eu me vou, mas eu volto, e trarei comigo, né, um Espírito Consolador, que hoje nós estamos recebendo ele. O Espírito Consolador. Então, essa relação de Jesus, né, essa relação de Jesus conosco é de amizade também. E ele é de confiança também. Do mesmo jeito que Jesus confia confiou que os apóstolos no final fariam o trabalho que tinham que fazer, ele também confia em nós, né? Muito bem, falamos um pouco de Jesus, né? Eu achei que eu ia gastar mais tempo para falar de Jesus. E agora nós vamos falar um outro assunto, né? Que a gente vai fazer o conjunto dessa ideia. E eu estou achando tão bom que mais pessoas entraram, a Fátima, a Denise, a Regina, a Tânia entrou, a Jéssica, né? Que entraram agora. Nós damos boas-vindas, boa tarde. Mas nós vamos falar da nossa irmã Lúcia, né? Um pouco da nossa irmã Lúcia. E vocês sabem, né, que quando a gente não tem o que fazer, aqui em casa pelo menos, eu uso às vezes para pensar. E eu pensei um tanto de coisa, né? Esses dias, porque eu tinha que fazer uma palestra, eu tive que pensar, né? Voltando um pouco para o nosso dia a dia, nossa realidade, andei pensando sobre a mentora, até escrevi, né, irmã Lúcia. E o que a irmã Lúcia é para a nossa casa? É a nossa mentora espiritual, né? E eu pensei assim: será que existe no plano espiritual superior
um curso para mentor espiritual de centro espírita? Será que em planos superiores existem esses cursos? Né? Eu sei que tem curso para tudo no plano espiritual. Isso eu já li, né? Emmanuel deixou claro isso, né? André Luiz deixava claro isso. Outros autores deixavam claro isso. Tem curso para encarnar, tem curso para desencarnar, tem curso de autoconhecimento, né? Tem cursos em que você vai lá só para saber as formas e voltar aquilo que você, para rememorar as vidas passadas. Tem cursos profissionalizantes, né? Então, quer dizer, a pessoa vai ter uma profissão na vida seguinte. Então, ela começa a ter esse curso profissionalizante na própria colônia onde ela está, né? Então, se ela vai ser uma pianista, ela começa a estudar música antes de encarnar. Se ela vai ser um médico, ela começa a estudar sobre medicina antes dela encarnar, para chegar na vida lá preparada para isso, né? Então, já que eu estava nessas conjecturas, nesses pensamentos, né, eu pergunto, é, eu falo isso porque no plano espiritual as coisas são feitas com muita antecedência. Não é aqui no planeta Terra com as coisas sendo feitas é, de súbito, não. As coisas são pensadas, sabe? Então, tipo assim, se a irmã Lúcia ia ser uma mentora, ela muito provavelmente já sabia que ia ser mentora antes de encarnar. Muito provavelmente, antes de eu encarnar, ela já tinha a ideia de que seria uma mentora, né? Não só do médium Luiz Eduardo, mas que um dia ia ser dado a ela a responsabilidade de cuidar, né? O papel de um mentor entre eles é de cuidar de um centro espírita, orientar um centro espírita. Então, nós que estamos aqui fazemos as coisas de improviso, mas lá no plano superior não se faz nada de improviso. Jesus, antes de descer, demorou 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos na descida, porque as coisas são feitas assim, calmamente, né? Supondo então que eu tenha me oferecido como voluntário, ela deve ter chegado para nós, né? Ou então assim, deve ter chegado para um grupo de irmãos e falou assim: preciso de voluntários para trabalhar conosco, né? Lá no centro espírita, que vai ser criado lá na frente. Aí um monte de gente levantou as mãos e eu estava lá, levantando a mão para ela. Eu quero ser, eu quero ser. Isso é uma fantasia, né? Mas é uma boa fantasia. Vocês vão seguir essa fantasia para ver até onde que ela vai chegar. Eu preciso contar com o auxílio de vocês. A obra não é minha, a obra é nossa. Nós já nos encontramos, tem séculos, e nós precisamos seguir um caminho de Jesus. E eu preciso que vocês estejam comigo, disse a irmã Lúcia, antes da gente encarnar, para todos nós que estamos lá na casa, para todos nós que já passamos pela casa. Mas eu queria falar com vocês uma coisa interessante. Eu não estou falando só de centro espírita, não. Eu estou falando de relacionamentos familiares, eu estou falando de relacionamentos profissionais, eu estou falando de todo tipo de relacionamento. Existe um reencontro. Então, nós planejamos uma família, e essa família, ela já é planejada com antecedência, né? Então, por exemplo, eu casei e eu já sabia que eu estava mais ou menos determinada a casar com fulano ou ciclano numa vida futura. Então a gente planejou, sabíamos que ia ter filhos. Esse é o plano A. E o plano A da irmã Lúcia era: vamos criar uma casa espírita. Mas o plano de fulano ou ciclano é: vamos fazer uma família, vamos ter filhos, vamos ser médicos, vamos ser doutores, vamos ser advogados, vamos fazer algo de positivo no planeta Terra. E a gente estudou para isso lá do outro lado. E veio e começou a trabalhar sobre isso. Então, ela chegou um dia para nós e falou assim, né? Eu preciso contar com o auxílio de todos vocês. A obra não é minha, a obra é nossa. O necessitado não sou eu. Não sou somente eu a necessitada, irmã Lúcia disse. Os necessitados somos todos nós, de uma forma ou de outra.
ela falou: a obra vai ser em nome de Jesus. Por isso eu conto com vocês, conto com sua amizade e conto com a sua boa vontade. E a gente se vê no futuro. E cada um foi, saiu, se encarnou, e um dia, hoje, nós nos encontramos dentro de uma casa espírita. Olha que lindo. Mentora, irmã Lúcia. Né? E aí? Eu não posso me perder nas numerações, ainda bem que eu numero as folhas. E eu fiz a pergunta para mim também. Será que a irmã Lúcia, o assunto dessa tarde é amizade? Né? O assunto dessa tarde é amorosidade. Tem que relembrar. Será que a irmã Lúcia é nossa amiga? Nós consideramos nossas amigas, nossa amiga? Será que nós somos amigos da irmã Lúcia? E eu pensei isso comigo. Será que eu sou amigo da irmã Lúcia? Será que a irmã Lúcia é minha amiga? Né? E eu pensei mais uma coisa que eu vou distribuir para vocês desse pensamento. Ser espírita nessa encarnação, todos, eu julgo que todos que estão aqui assistindo a minha palestra, né, são espíritas. Ser espírita nesta encarnação é uma opção que fizemos agora, ou houve um planejamento antecipado que dizia: na próxima encarnação serei espírita, atuante, aprenderei a amar, aprenderei a ser caridoso, etc. O que vocês acham? Ser espírita é uma opção que vem do planejamento nosso, ou ser espírita é uma opção que eu tive aqui agora, tive a liberdade de escolher. Poderia não ser, se eu quisesse. No livro, nos domínios, aliás, no livro da Bretanha, eu tenho o nome do livro aqui, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Nomies, né? Esses 3 livros contam a história de uma pessoa que numa encarnação foi católico e numa encarnação foi evangélico. Ele tinha sido católico fervoroso e depois foi ser evangélico fervoroso. Ele escolheu ser essa religião. Então eu digo que essa opção de ser espírita, ela é anterior à nossa encarnação. Nós escolhemos ser espíritas. Assim como eu poderia ter, na vida passada, escolhido ser algo. Como eu chego aqui, eu tenho a plena liberdade de também acredito que seja planejamento, sabe? A Lígia está falando que a irmã Lúcia é minha amiga. É minha também, graças a Deus. A amizade que temos com a irmã Lúcia, que nos convocou há tempos, é a mesma amizade que todos temos uns com os outros na casa, na obra da irmã Lúcia. Mas antes disso, né, ainda a gente está falando sobre a nossa escolha, né? E chega aqui no planeta, chega aqui encarnados, a gente tem uma liberdade de fazer do espiritismo que nós escolhemos, né? O espiritismo que nós escolhemos em vida passada, o que a gente quiser, porque aí entra o livre-arbítrio. Se eu serei um bom espírita, se eu serei um mau espírita, se eu serei um espírita desleixado, se eu terei medo ou não, se eu fugirei do espiritismo e acharei outra religião, né? Isso não tem problema, né? Nós planejamos e temos a liberdade de não seguir determinada linha de planejamento, né? Então, quer dizer, e eu observo uma coisa, eu aproveito que a Rosa está aqui, né? Rosa Damiano, eu vou fazer uma observação que os antigos da casa, aqueles que começaram a casa lá em 2004, e a Rosa que participou das nossas conversas, eu observo uma coisa: é preciso uma coragem, é preciso uma amizade muito grande. Você sair de uma casa espírita onde eu deixei várias pessoas que eu gostava muito para mim, amigos profundos, e ajudar a criar outra casa espírita, começando do zero. Se não houvesse uma relação profunda de amizade e confiança na irmã Lúcia.
Amizade profunda. Porque você não faz isso para poucas, você não faz isso para qualquer um. Eu deixei uma casa com muitos amigos e segui outros amigos. Os amigos ficaram lá, mas nós tínhamos uma outra tarefa combinada e eu não tive como. E muitos não tiveram como sair desse caminho. Uma vez eu tinha um problema seríssimo, e tenho um problema seríssimo nos rins, e nós estávamos na casa da irmã da mãe Pomba, da irmã Nádia, mãe Pomba, e a minha irmã Lúcia estava fazendo um tratamento em mim, e um dia eu estava fazendo, e ela fez uma pergunta para mim muito séria: você confia que esse tratamento vai dar certo? Aí eu falei com ela, olhei para o médium que estava na médium, falei, confio plenamente na senhora, irmã Lúcia. E até hoje esse problema não se manifestou mais em mim. Desde aquele momento em que eu entreguei minha confiança à irmã Lúcia no tratamento médico que eu estava fazendo. Então, essa relação de amizade e confiança que eu carrego são construídas, e o tempo é o senhor dessa construção, dessa relação. O tempo é o mestre das obras, mestre de obras, né? Dessa relação. Então, nós todos estamos construindo uma relação de confiança e amizade. Nós todos estamos construindo, onde nós estivermos, nós estamos construindo uma relação de amor e de amizade nos nossos lares. Nós estamos construindo uma relação de amor e amizade com os nossos amigos que nem sabem quem somos, de espíritas, mas que vivem comigo, e nos encontramos, né? Nós temos relações profundas de amizade no trabalho, nas escolas. A professora com um aluno, entrou uma professora agora, né? Aliás, foi muito mais do que a Silva está dizendo aqui, que é muito mais do que uma amiga, é mãe, me recebeu de braços abertos. Ela recebeu de braços abertos muita gente, muitos irmãos. Assim como eu digo que a irmã Nádia, a mãe Pomba, me recebeu de braços abertos, recebeu com carinho, um cara muito necessitado, né? E eu garanto que a casa da irmã Lúcia só me recebeu equilibrado porque teve a irmã Nádia para me equilibrar. Então eu sou grato e confio em ambas. E essa relação de amizade ela é muito profunda e é muito antiga. Tanto na família quanto no trabalho, quanto no centro espírita, em qualquer lugar haverão reencontros, haverão relacionamentos. E nós estamos num relacionamento. E de repente, né, eu chego no centro espírita, né, chego lá, estou trabalhando, ou então vou visitar um centro espírita, ou então eu vou lá participar do trabalho de um centro espírita, né? Tanto aí eu falo assim, eu já vi essa pessoa. Você pensa, né? Eu já vi essa pessoa em algum lugar, eu não sei de onde. Eu já convivi com essa pessoa. Nós já nos relacionamos. Pode ter sido um relacionamento saudável ou um relacionamento doentio. O que justifica simpatias e antipatias. Dentro de um centro espírita não existe amizade entre todos os irmãos. Deveria existir, mas não existe. Por quê? Porque muitos são os reencontros, assim como na família, assim como no trabalho, assim como na vida. Há muitos relacionamentos que já houveram encontros e desencontros entre nós. Mas aí você fala assim, poxa, eu já vi essa pessoa, eu já convivi com essa pessoa, nós já nos relacionamos. Eu não sei se foi bom ou foi ruim, mas não precisa nem lembrar, as energias batem ou não batem. Você já viu? Energia bate ou não bate. Você tem uma pessoa que chega, vim trabalhar na casa. Pô, a energia bateu, a energia não bateu.
Porém, dentro de um centro espírita, dentro da casa da irmã Lúcia, por exemplo, né, temos no mínimo uma amiga em comum. Assim como Paulo e Tiago tinham um objetivo em comum. Eles amavam Jesus. Todos nós que trabalhamos na casa da irmã Lúcia, todos nós que vivemos numa família, todos nós que vivemos num trabalho, temos alguém a quem nós centralizamos esse amor, essa confiança. Então eu estou só dizendo que eu não estou falando somente de um centro espírita, né? Eu estou falando dos encontros e desencontros da vida. Então, apesar dos problemas numa família, por exemplo, né, há sempre um familiar que une, centraliza toda a família. Aí acontece, se familiar morre, a família se desfaz. Era ele que deixava a família unida, né? Mas vamos continuar. Se dentro de uma casa espírita, é a nossa casa espírita, nós temos pelo menos um amigo em comum. Todos nós somos amigos da irmã Lúcia. A irmã Lúcia é amiga de todos que estão na casa. Temos vários outros amigos que fomos reencontrando no meio do caminho, mas também, às vezes, ligam-se médiums, né? Ligam-se médiums e vão fazendo grupos. E esse grupo vai fazendo aqui, esse grupo vai fazendo aqui. Por quê? Eu tenho um grupo de irmãos afetos. Eu tenho outro grupo de irmãos afetos. Mas dois grupos afetos que amam a irmã Lúcia, mas não conversam a mesma língua. Né? Por que não conversam a mesma língua? Se a língua que tem que ser conversada é a língua do amor. Tem que pensar isso, vamos pensar direitinho, né? Por que que um grupo pensa uma coisa, outro grupo pensa outra, começa a dar uma pequena desavença na casa espírita? Isso faz uma ferida? Quando, na verdade, os dois têm que conversar sobre o profundo amor e confiança que tem na irmã Lúcia, por estar passando, por passar o que passaram na vida. Ou na mãe Pomba, por passar o que passaram na vida. Então, dentro, pode acontecer de não sermos amigos, ok. Mas não se justifica, eu escrevi para não esquecer, né? Eu fui. Não se justifica, mesmo que falte amizade entre os membros, né? Pois estamos dentro de um centro espírita, não deve faltar amorosidade. Pode faltar amizade, mas não deve faltar amorosidade. De jeito nenhum. E essa amorosidade, ela quebra as antipatias. Essa amorosidade quebra os problemas que podem vir a acontecer. Porque toda casa é feita de pessoas imperfeitas. Todo trabalho é feito de pessoas imperfeitas. Toda família é feita de pessoas imperfeitas. Não existe ninguém perfeito no mundo. Então nós não podemos esperar coisas perfeitas de pessoas imperfeitas. Se nós temos um grupo de pessoas imperfeitas, jamais teremos coisas perfeitas. E num relacionamento principal é onde se fala de amor, onde se fala de vida, onde se fala de cura, onde se fala de trabalho de fraterno, onde se entrega o pão, onde se dá a vida. Não pode haver que a amizade quebre a amorosidade. A amizade não pode quebrar a amorosidade. A amorosidade sempre curará a falta de amizade. A amorosidade sempre fará com que os caquinhos se juntem, se colhem, para que haja novamente um tecido útil e saudável. Vocês não têm aquela ideia de que quando um japonês, lá no Japão não tem a história de que quando quebra quebra uma taça, aí o japonês ele cola, fazendo uma cola de ouro, né? Falando aqui, ó, aqui houve um problema. Então, quer dizer, sempre tem de haver essa união. E aí entra a nossa irmã, né? Marilene Belo, né? Estava conversando com Marilene e ela citou para mim o livro chamado A Faxina.
eu queria pedir desculpas. O Gastão fez o estudo do livro A Faxina. Eu não participei do estudo. Alguns aqui participaram, alguns já leram o livro A Faxina. Eu vim a conhecer o livro A Faxina porque a Marilene me contou um pouquinho do livro A Faxina. Me mandou uma página, duas ou três, né, da página 208 até a 215. Ela mandou para mim, assim, fotografado, né? Vou falar fotografado. E nós vamos falar um pouco sobre o que diz essas páginas do livro A Faxina. O livro conta, né, um pouco do que acontece dentro das relações de centros espíritas. Então, vocês sabiam que nós, às vezes, saímos daqui de casa para fazer cursos lá em cima, no plano espiritual, né? Fazemos cursos. Mas que, às vezes, eles precisam que equipes sejam montadas, né, para trabalhos mais delicados, quem sabe, trabalhos mais fraternos, né? Às vezes equipes são montadas de irmãos com sentimentos idênticos e precisam ter sentimentos idênticos, precisam ter atitudes idênticas, precisam ter similaridade com as energias. Então, nessas, a irmão Palminha, né, estava dizendo no livro que precisa haver 5 coisas que as pessoas precisam ter para fazer parte desse grupo de fraternidade. Precisa ter responsabilidade, que é o elo básico entre trabalho e o trabalhador. Responsabilidade, que permite o bom êxito de toda e qualquer tarefa. Vamos pensar no centro espírita agora. Responsabilidade, bom êxito de toda e qualquer tarefa. Elo básico entre o trabalho e o trabalhador. Tem que haver trabalho fraterno. Trabalho fraterno vinculado a uma tarefa assistencial de amparo, de apoio, de auxílio aos mais necessitados. Trabalho fraterno que ajuda a desenvolver em nós a capacidade doadora. Olha, então nós já temos a responsabilidade, o trabalho fraterno. Nós temos o esclarecimento, que traz o conhecimento ao trabalhador, tornando-o mais produtivo. Nós recebemos conhecimento, nós recebemos livros, palestras, recebemos textos, recebemos um monte de coisa que vai ajudar no esclarecimento. O guardião quantas vezes não vai lá nos esclarecer sobre determinados assuntos? Os livros que nós lemos nos esclarecem sobre outros assuntos. Então o esclarecimento traz o conhecimento ao trabalhador, tornando-o mais produtivo, proporciona um nível de qualidade cada vez mais satisfatório. Isso é um trabalho realizado dentro de um grupo de fraternidade, porque senão você nem entra no grupo de fraternidade. Existe um outro que se chama docilidade. Docilidade, ser doce, né? Eu não posso nem falar de doce como diabético, mas eu devo falar de doce como espírita. Docilidade, aprendizado de servir sem exigências e sem imposição de condições, aceitando a vida como ela nos chega. Sermos dóceis, afáveis. Essa é uma situação, né? A docilidade. E por último, estava no meio, mas eu deixei para o final, a amizade, né? Deve o trabalhador com Jesus desenvolver em si a capacidade de amizade que acolhe, que ouve,
que é atenciosa e participativa, junto aos vários corações que o caminho nos aproxima. Se o caminho me aproximou de um irmão que eu não bico tanto, tem alguma coisa acontecendo nessa relação que precisa ser curada. E ao invés de eu fazer uma ponte de ligação, eu construo um muro ou faço um abismo de irmãos que trabalham na mesma casa, de irmãos que vêm reencarnar comigo na minha família, de irmãos que estão trabalhando juntos comigo num hospital, num local qualquer, onde eu tenha escolhido ser a minha profissão. Encontros são feitos para que nós façamos pontes de acesso. E é preciso amizade. Repetindo, deve o trabalhador com Jesus desenvolver em si a capacidade de amizade que acolhe, que ouve, que é atenciosa e participativa, junto aos vários corações que o caminho nos aproxima. Cabe a todos nós quebrar essas barreiras que muitas vezes nos separam dentro de uma família, né? Esses dias eu ouvi uma coisa muito terrível, um cara dizendo assim: eu já não converso com 70% da minha família porque ele teve uma opção política e eu outro. Eles tiveram uma opção política e eu outra. Então você deixa de conversar com pessoas que você veio para criar uma ponte porque eles escolheram um candidato e você outro. Eu não converso porque eles escolheram um time e eu converso e eu tenho outro. Eles têm uma ideia e eu outra. Ele é a favor do aborto e eu não sou. Ele é a favor não sei de que e eu não sou. Né? As coisas dentro de uma casa que se diz de amor, onde nós confiamos nossas vidas a uma pessoa chamada Irmã Lúcia. E ela confia muito bem, porque foi uma escolha feita a dedo, pode entrar. Tem que gerar 5 coisas numa equipe espiritual. Uma equipe espiritual, segundo o livro A Faxina, não é montada e essa pessoa não é aceita na colônia de trabalho se ela não tiver responsabilidade, trabalho fraterno, amizade, esclarecimento e docilidade. Se duvidam, leiam o livro A Faxina. Né? Eu não li, não tive tempo, porque eu tinha aquela história, antigamente eu tinha uma história, eu não leio romances, né? Mas esse livro, que eu vi aqui, não é romance. Né? Ele pode ser até romanceado, mas ele não é um romance. Então, essa parte é que eu termino com uma passagem de Bezerra de Menezes. Né? Bezerra de Menezes, através da mediunidade de José Carlos de Luca, e eu postei isso agora na página lá do Núcleo, dizendo o seguinte: em nossas lutas cotidianas, família, trabalho, vida social, centro espírita, em nossas lutas cotidianas, diante de tantos conflitos que nos desafiam diariamente a nossa capacidade de superação, rogamos aos queridos filhos do coração, lembrando que Bezerra de Menezes é mentor espiritual em muitas casas espíritas. Rogamos aos nossos queridos filhos do coração, um passo acima na hora em que a problemática nos envolver. Talvez no momento não tenhamos a posse da solução integral daquela dificuldade, mas poderemos dar um passo adiante no caminho do acerto. E esse passo acima será comumente um pouco mais de calma, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de paciência, um pouco mais de entendimento, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de coragem, um pouco mais de oração.
segundo o que a Rosa está falando, é kintsugi, deve ser assim que fala, reparo com ouro. É a aceitação do imperfeito, respeitar as marcas deixadas pela vida, né? É isso mesmo. Eles fazem isso mostrando, né? É, é, é igual um texto que eu li. Você fala assim, tá vendo aquela cicatriz ali? Ali houve um machucado, mas ali houve uma cura. Tá vendo aquela xícara colada com ouro? Ali houve uma quebra, mas ali houve um reparo. Ela é imperfeita, mas ela continua servindo para tudo e para todos. E nós estamos aqui um pouco mais de perseverança, um pouco mais de coragem, um pouco mais de oração. Mesmo que os nossos pés estejam cansados e que nos pareça distante o término da prova, continuemos dando esses pequenos passos todos os dias, porque somente aquele que continua caminhando contará com o auxílio do céu para o êxito da jornada. Mas eu queria lembrar duas coisas que o Bezerra de Menezes, e eu não estou corrigindo o Bezerra de Menezes, é só porque, como a nossa palestra precisa disso, nós falamos assim, um pouco mais de amizade. E se não for possível, um pouco mais de amizade dentro da casa espírita, que deveria ter um pouco mais de amorosidade. Porque a amorosidade quebra as relações não amigas. A amorosidade, ela faz tornar doce aquilo que estava meio fora do contexto. Como a Rosa colocou, Zing. Deixa eu ver, vou buscar aqui atrás, peraí. Kintsugi. Então, eles pintam com ouro porque você sabe, todos nós chegamos na vida com cicatrizes nos relacionamentos passados e vamos encontrar esses irmãos. E é dentro do centro espírita, é dentro das nossas famílias, é no trabalho, é na vida social que nós encontramos esses irmãos em nossas vidas. Nós não podemos desperdiçar mais esta oportunidade, porque é uma oportunidade importante. A espiritualidade confia em nós plenamente, assim como nós confiamos plenamente na espiritualidade. Tá bom? Uma boa tarde a vocês, um bom sábado, um bom domingo, que o final de semana de vocês seja muito proveitoso. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos. Muito obrigado, agradeço. Eu vou desligar. Ah, eu fiz a oração final. Que o nosso Pai possa derramar sobre cada um de nós a sua luz de amor, de bondade e misericórdia. E que Jesus, o amigo fiel de todos os tempos, possa nos abençoar a todos que aqui estamos. Que assim seja. Boa tarde. Fiquem com Deus.